incumbência que eu recebi do pastor Daniel, para esses cultos de doutrina, basicamente estão relacionadas com o Sermão do Monte. Então nós tivemos no mês de janeiro a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de espírito. E hoje nós teremos a segunda, bem-aventurados que choram. Por isso, você pode então abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus. Do versículo 1 então até o versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como que se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Até esse versículo 4. Vamos fazer mais uma oração. Vamos ficar de pé mais um minuto. Pai amado, esse momento, Senhor, da ministração da Tua palavra, Senhor, Tu possas estar, Senhor Jesus, passeando em nosso meio. Ó Senhor Deus, livra-nos de todas as tentações que cercam o momento de pregação da Tua palavra, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Jesus, da pressa. Ó Deus, nos livra, Senhor Jesus, dos nossos preconceitos, Senhor Jesus, dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, de nós mesmos, porque muitas vezes somos nós que pedimos que a Tua obra seja feita na nossa vida, porque não abrimos espaço, não abrimos a porta do nosso coração. Livra-nos, Senhor Deus, do diabo, que como pássaro cata a semente que cai à beira do caminho, pedindo que a Tua palavra realmente possa, ó Senhor Deus, a semente possa penetrar na terra e crescer. Ó Senhor Deus, livra-nos do coração de pedra, da superficialidade, Senhor Deus, no trato da semente da Tua palavra, que impede a raiz, Senhor Deus, de se aprofundar, criar força para sustentar uma planta vigorosa que produza fruto. Livra-nos, Senhor Jesus, das preocupações do cotidiano, porque todo o sistema está colocado para nos preencher o dia, e chegamos ao fim dos anos, ó Deus, das décadas, e pensamos: o que eu fiz? Porque, Senhor Deus, dia a dia temos agendas para cumprir, e muitas vezes as preocupações do cotidiano, como espinhos, sufocam e impedem a Tua palavra de realmente frutificar em nossa vida. Livra-nos dela também, que nossa mente possa estar cativa ao Senhor, nosso coração possa estar aberto para receber, Senhor Deus, a Tua mensagem para nós, e que a semente da Tua palavra possa cair no nosso coração, em uma terra preparada por Ti, pelo Teu próprio Espírito, para que possa nascer e produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Na primeira bem-aventurança, no mês de janeiro, eu comecei falando que a primeira bem-aventurança, é a chave de interpretação de todas as outras bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, é como se fossem 8 faces do mesmo diamante. São 8 bem-aventuranças que compõem um todo indissolúvel, indissociável. E a primeira bem-aventurança, eu vou sempre reportar ela quando falar de qualquer outra, porque ela é o fundamento de todas as outras. Nós vimos naquela primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, alguma coisa desse tipo, né? Que foi a pregação da primeira bem-aventurança, que Jesus, quando falou de humildade, Ele não estava falando de qualquer humildade. Ele não estava falando, por exemplo, da humildade relacional, que eu posso ter em relação ao meu irmão Jorge ali, que está sentado no terceiro banco à minha esquerda. Nós podemos ter um relacionamento em que ele tem oportunidade de ser humilde e ser meu servo, e eu tenho a oportunidade de servi-lo também, mas não é essa humildade
Aqui Jesus fala de sermos servos uns dos outros na primeira bem-aventurança. Ele qualifica essa bem-aventurança como uma humildade espiritual. Então nós falamos que esse foi o caminho de Jesus para traçar justamente o caminho de volta para aquilo que o homem tinha perdido no Éden. No Éden, quando a serpente colocou no coração de Adão e de Eva que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquele fruto ganhou uma nova aparência que eles não tinham visto. Passavam ali talvez todos os dias por aquela árvore que Deus disse para não comer do fruto, e nunca pensaram que aquele fruto poderia fazê-los como Deus. E comeram, e pegaram do fruto e comeram do fruto. E lá começou toda a desgraça e a miséria da humanidade. Porque de lá até então o homem vive num projeto falido de querer ser Deus de si próprio. De dizer quem é que manda na sua própria existência, nos seus próprios planos. Ele na verdade quis assumir o papel que Deus ocupava como soberano na vida dele. Então quando Jesus, meus amados, vem a este mundo, ele não vem simplesmente focado, tão somente, melhor dizendo, focado na cruz. Mas ele vem também para falar e ensinar e resgatar a lei de Deus e ressignificá-la naquilo que não estava sendo entendida na sua época. E ele faz isso essencialmente por esse sermão, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, na verdade, ele traz não uma nova legislação que substitui lá Êxodo 20, mas Jesus olhando para aquele tempo, para aquele momento, para aquele século, ele resgata a mensagem de Deus que Deus tinha trazido no Monte Sinai. E uma das coisas que as pessoas tinham esquecido é que a justiça de Deus não é uma justiça estereotipada, uma justiça só que a gente trabalha no âmbito daquilo que os outros veem, mas é uma justiça que procede do coração. Jesus tratou disso do primeiro versículo, do capítulo 5 até o capítulo 7, todo. A chave para entender o Sermão do Monte é entender como Jesus procura resgatar o significado do relacionamento com Deus, quando você orienta a sua religião, as suas práticas religiosas, não para ser visto pelos homens, mas tendo Deus como única plateia. Quando você reorienta a sua relação com o Pai, e antes de que você venha pedir as coisas que você precisa, o pão nosso de cada dia, você diz que se faça, que venha o seu reino sobre nós. A sua soberania, ora, a soberania é aquilo que tinha sido perdido. E a humildade do Espírito nada mais é do que a declaração justamente contrária à declaração do Éden. Se no Éden a vontade era de ser Deus de si próprio, ser humilde de espírito e dizer: Deus, eu quero de novo a tua soberania sobre a minha vida. Humildade de espírito não é humildade, como eu falei, que eu me coloco pessoalmente em relação aos outros homens, mas fundamentalmente em relação a Deus. E deixo Deus ocupar no coração, no trono da minha existência, no governo da minha vida, o local que eu quis tomar lá no Éden. E digo: Deus, sê Senhor sobre mim. Eu nada sou, só tenho nada para te oferecer. Seja tudo em mim. Preciso totalmente de ti. Não tenho recursos,
para encher os teus olhos, não confio nas minhas habilidades, não confio no meu currículo, não confio na minha história, não confio em nada que eu tenha para fazer da minha vida uma vida minimamente aproveitável nessa terra, nessa existência. Mas eu preciso desesperadamente de Ti. Preciso do Teu governo sobre a minha vida. Essa é a primeira bem-aventurança. É um sermão especial, esse sermão, porque ele trata do início ao final, do caminho de volta a Deus. E ele trata então justamente de ir no sentido contrário desse orgulho espiritual que maculou o nosso coração. Esse orgulho de dizer o que eu vou fazer e de ser o Senhor da vida e querer que todas as coisas se façam ao redor de mim e fazer do meu umbigo o centro do cosmos. A palavra então que Jesus usa para designar e para qualificar essa pessoa que se coloca em posição de humildade espiritual diante de Deus, resgatando a soberania de Deus, ele diz que essa pessoa é feliz. Eu tinha falado, a palavra bem-aventurado, ela poderia, no grego Macarios, poderia ser perfeitamente traduzida por feliz, por abençoado, por uma pessoa que tem uma felicidade, mas não é a felicidade do último capítulo da novela da Rede Globo. Não é a felicidade que a gente ouve falar assim, olha, aqueles fulano conseguiu, tirou na Mega Sena acumulada da virada e é feliz. Não tem nada a ver com essa felicidade. A felicidade que a gente consegue imaginar circunscritas aos horizontes contingentes desse mundo. É a felicidade que nós perdemos um dia. A felicidade de ter um Deus que nos visita na viração de cada dia, que anda conosco, que olha para você e te entende, que olha para você e te conhece, que é todo poderoso, mas se preocupa comigo e com você, e diz que te ama, do jeito que você é. Esse que Deus visita, que Deus quer estar junto, ele, na verdade, é o novo Adão, em Jesus. E Jesus veio para isso, para trazer de novo a possibilidade dessa felicidade que só se estabelece no relacionamento com Deus, quando Deus tem prazer em mim e em você. Jesus ouviu de Deus, esse é meu filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer. E a felicidade que trata a bem-aventurança é a felicidade que eu e que você temos de ouvir a mesma coisa. Você, meu irmão, desperta o prazer de Deus. Deus tem prazer em você. Não há nada que pode completar os buracos do nosso coração do que ter um Deus que tenha prazer em nós. Esse é o sentido do bem-aventurado, do feliz. É uma felicidade essencial que é resgatada em Jesus. E por último falamos que a questão não é ser financeiramente rico ou pobre. O que importa é como o homem encara a si mesmo. Davi no Salmo 34, versículo 6, fala, clamou esse pobre, clamou esse aflito. E ele, justa na Septuaginta, usa a mesma palavra das bem-aventuranças, pitocos, que é aquele desprovido de tudo. E Davi fala assim, clamou esse que é desprovido de tudo.
e o Senhor o ouviu. Olha só, Davi, ele não era pobre materialmente, ele tinha muitos bens, você pode ver isso lá em 2 Crônicas, né, quando ele fala e agradece a Deus e fala que Deus é quem dá a riqueza e o poder. Ele não era um homem desprestigiado, muito pelo contrário, conseguiu ser um rei que cumpriu aquela missão que Deus tinha dado para ele, de reinar, de ser um rei segundo o coração de Deus e unir o povo de Israel. Ele não era uma pessoa que não tinha corte, ele não era rejeitado pelas pessoas. Agora pense em alguém totalmente rejeitado pelos outros. Alguém totalmente pobre, que não tem absolutamente nada. Pois bem, foi assim que Davi se descreveu. Então, bem-aventurado não tem a ver com aquilo que você tem, com aquilo que você fez, com aquilo que você conquistou. Tem a ver com aquilo que, se você conquistou, é como se você não tivesse conquistado nada. Se você tem, é como se você nada tivesse. Se você é alguma coisa, é como se nada fosse diante de Deus. Isso é humilde de espírito. E como eu disse então, fiz essa breve recapitulação para começar a segunda bem-aventurança, que talvez muitos enxerguem até como uma contradição, porque ela começa com a palavra feliz e diz: felizes os que choram. Felizes os que choram. O que significa esse choro? Ora, da mesma forma que na primeira bem-aventurança a humildade não é uma humildade qualquer, é uma humildade qualificada, é uma humildade em relação a Deus. Esse choro também não é um choro qualquer, é um choro também qualificado, é um choro de conteúdo espiritual. Ele não tem a ver com o choro que você pode ter quando sente pena de si mesmo. Eu sou um sofrido, eu sou um mal-aventurado na vida, bem mal sucedido, eu sou um homem cheio de dores, eu sou alguém que não vale nada. Não tem nada a ver com esse choro. Essa bem-aventurança não trata desse choro. Também não trata daquele pesar que você pode ter por causa de um ente querido que você perde, que você chora pela ausência que você vai ter em relação a ele. Esse choro, ele está intimamente ligado com a primeira bem-aventurança, com a noção de que Deus é soberano, com o restabelecimento do trono de Deus na vida. É uma experiência de tristeza pelo pecado que nós temos e continuamos a manifestar nesse mundo. Ora, Jesus veio e quando nós somos salvos, nos disseram: olha, você foi perdoado de todos os seus pecados. Acontece que depois de um tempo, você descobre alguma coisa que a Bíblia chama de velho homem, que parecia que estava mortalmente ferido, mas não tinha morrido totalmente. E que a Bíblia também chama de uma certa natureza do nosso coração. Uma natureza de não fazer o bem que a gente queria fazer, que chama de carne. Eu falei um pouco sobre a carne na primeira bem-aventurança, porque todo esse sermão, ele remonta, a nossa perda da comunhão com Deus lá no Éden.
quando a Bíblia fala carne, na maior parte das vezes, e principalmente nos escritos de Paulo, ela não está falando de corpo físico. Corpo físico. Porque se o corpo físico, porque Paulo fala que na nossa carne reside o pecado. Se fosse o corpo físico que carregasse o pecado, Jesus, simplesmente pelo fato de ter se encarnado, estaria em pecado, o Filho de Deus. A carne é alguma coisa que tem sim a ver com a nossa humanidade, que vai passando de pai para filho, de geração em geração, mas é aquilo que nós herdamos lá de Adão. Esse orgulho espiritual, essa vontade de ocupar o lugar de Deus, esse egoísmo que quer nos colocar no comando, um comando que pertencia a Deus e que deve pertencer a Deus. Pois quando eu me converto, diz lá em Romanos 10, e aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo que o comando é dele, mas depois do batismo, 3 meses depois, eu descubro que meu coração, ele abriga inveja, ele abriga raiva, coisas do mal, coisas do mal. Essa bem-aventurança, ela tem lugar nesse mundo em que a salvação de Deus já é, mas não está ainda completa. Ao mesmo tempo que Deus é o meu Senhor, eu declaro isso diante de Deus, no meu coração, confesso com a boca diante dos homens, ainda está em mim aquilo que se chama carne, velho homem, e eu peco, contrário ao meu desejo. E quando fala em choro aqui nesse sermão, está falando de uma tristeza que deve sentir todo crente quando peca. Porque ele está trilhando o caminho de volta, o caminho da soberania de Deus na vida dele, e todo pecado é uma insubmissão diante de Deus, é um retorno ao meu senhorio, ao comando da vida, é para mim. E o que fala aqui é que aquela felicidade essencial, aquela de estar presente com Deus, ela habita no coração da pessoa bem-aventurada, que não só é humilde de espírito, deu o lugar de Deus, o que lhe era devido no comando da vida, mas também que sente a cada momento tristeza quando peca. Uma tristeza porque não quer o pecado. Uma tristeza porque o pecado é algo que ele diz que morreu para a vida dele. Mas, olha só, meus amados, não é um choro, e aqui eu estou falando para talvez pessoas, me converti em 74, vou fazer 40 anos de convertido, 41. Mas aqui tem gente que tem mais. E o que está falando Jesus aqui é que a pessoa que realmente cai no prazer de Deus, é que ela pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de convertido. O pecado deve entristecê-la do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele estava ali no primeiro amor. Quando ele falava assim, eu quero Deus, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero santidade. E quando
com todo esse propósito, com toda essa vontade, vinha ali e pecava, e ele se entristecia. Jesus está dizendo que a tristeza que torna uma pessoa bem-aventurada é essa: quando ela permanece em você, quando o pecado vem. A palavra usada aqui para choro, da mesma forma que lá a palavra usada na primeira bem-aventurança, humilde, não foi uma humildade, uma pobreza simplesmente de quem tem a subsistência, que era no grego penês, mas era a miséria total, que era pitocos. Da mesma forma, a palavra choro usado nessa bem-aventurança não é um choro qualquer. Ela foi usada pouquíssimas vezes na Bíblia, entre as quais, de novo na Septuaginta, quando Jacó chora ao receber a notícia que José tinha morrido. Um choro de morte. Então, meu amado, conquanto que tem a sua existência, a sua vida com Deus, não sei quantos anos e quantos pecados reincidentes e repetidos, o bem-aventurado que cai no prazer de Deus é aquele que sente a tristeza por pecar como se tivesse pecado a primeira vez. É aquele que sente que aquilo ali não deveria e não é o seu desejo. Está preso a essa existência em que o bem, como disse, nós vamos ler lá, e eu gostaria de ler com vocês já agora em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, hoje não tem projeção, mas quem puder acompanhar comigo eu vou ler, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo falando dessa natureza que está em conflito dentro de nós, entre o bem que nós queremos fazer em Jesus e o mal que arvora todos os dias da existência, contra esse desejo de praticar o bem. Diz o versículo então 14 do capítulo 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, a carne, aquele desejo de ocupar o lugar de Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas sim o pecado que habita em mim. Que pecado é esse? Não é o pecado moral, por você ter descumprido um dos mandamentos de Deus. É o pecado que está falando aqui é o pecado que gera todos os outros pecados. É só soberba diante de Deus. Esse é o pecado que a teologia deu o nome de pecado original. Então, voltando ao versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas sim o pecado, esse pecado original, essa soberba espiritual que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só o versículo 24.
Essa discussão não é uma discussão teológica. Não é uma discussão teórica, meu amado. É uma discussão que tem que estar no campo da sensibilidade e da sua emoção também. Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a tristeza que faz uma pessoa bem-aventurada. É a vontade de ficar livre dessa inclinação por ser rei, essa inclinação por ter o seu feudo, essa inclinação por ser o Senhor da verdade, essa inclinação de ser o manda-chuva, essa inclinação por ser servido, essa inclinação de ocupar o lugar de Deus. Isso, quando a gente vê isso todo dia, aflorando na existência, no cotidiano, no curso dos nossos dias, isso não pode ser uma coisa que nos deixe e que passe por nós de forma insensível. Isso tem que ser com choro. E bem-aventurado que chora quando vê essa realidade brotando, renascendo no seu dia a dia. Bem-aventurado aquele que não se contenta por carregar ainda esse pecado, essa velha natureza, porque ele não se sente mais pertencente e escravo disso. E por isso chora. E por isso diz como Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas note bem, essa não é uma tristeza para depressão, para a morte. Mas o versículo 25 fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha só o que ele fala: eu vivo essa realidade que eu não quero, me entristeço com isso, mas vivo essa tristeza juntamente com o reconhecimento da graça de Deus, a graça que diz que Jesus tomou lá na cruz esses pecados, e que Deus me olha através de uma lente vermelha que é Jesus, e me enxerga diferente, porque Ele me vê por Jesus, através de Jesus. Por isso Ele me ama e me quer, porque Ele me vê como Jesus. Então uma tristeza que ao mesmo tempo é uma tristeza temperada com graça. É a tristeza pelo pecado que não pertence mais a nós, não queremos que pertença, e com a graça, pois mesmo que existindo o pecado, existe o perdão de Deus, existe o olhar amoroso de Deus que te vê através de Jesus. E por isso não é uma tristeza para a morte, é uma tristeza que te faz bem-aventurado, somente bem-aventurado, meu irmão. Acontece que essa carne que Paulo fala, na verdade a Bíblia toda fala, ela está alojada justamente na disputa do comando da nossa existência, no nosso coração, no comando da vida. Jeremias, muitas vezes a gente lê Jeremias, né? E quando a gente tem os nossos relacionamentos do cotidiano, e a gente exclama muitas vezes: maldito o homem que confia no homem, né? Muita gente fala assim: maldito o homem que confia no homem. Nada disso. Jeremias não disse nada disso. Jeremias disse o seguinte, no contexto lá: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que tomou o lugar de Deus no comando da vida.
Maldito o homem que confia no homem e não confia em Deus. Vamos ler Jeremias 17, do 5 até o 9. Esse maldito homem que confia no homem, às vezes, acaba com a comunhão no meio da igreja. E não era nada disso, que era para ser aprendido e internalizado. Diz, versículo 5 do capítulo 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal. Qual carne mortal? Ele mesmo. O seu braço e aparta o seu coração do outro homem, não, do Senhor. Nós concorremos com Deus. Esse coração enganoso, isso que Paulo falou que está nos nossos membros, concorre com Deus. E continua, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, bem-aventurado é quando ele percebe que no seu coração brota aquele sentimento, e como se pergunta a si mesmo: por que eu me reajo com tanta negatividade? Por que não consigo vencer aquele pecado e vício em minha vida? Por que sou orgulhoso? Por que eu sou invejoso? Por que eu sou ciumento? O que há em mim que me faz ser defensivo, áspero e inseguro? Quando a gente percebe essas realidades da nossa vida, do nosso coração, a gente fala assim: isso não deveria me pertencer mais. E a tristeza que produz isso é uma tristeza abençoada. O consolo de quem chora esse choro vem aqui agora, porque ele lembra a graça de Jesus sobre nós e virá também na eternidade. As lágrimas vêm à noite, mas a alegria vem de manhã. Então, meu querido, qual pergunta que você deve fazer a si próprio? Avaliando honestamente a minha vida em relação a essa bem-aventurança. Bem-aventurado que chora, que tem essa tristeza espiritual. Sinto. Quem tem... O pessoal recebeu já a cópia ou não? Já recebeu? Estão acompanhando no slide aí? Quem recebeu? Todos receberam? Então o que eu sinto? Vergonha? B, sinto o meu pecado quando eu vejo essa bem-aventurança? C, sinto vontade de chorar? Meu fracasso? Que chorar é para criança e mulher? Que não aceito essa ideia, que não significa nada para mim. Quando eu leio essa bem-aventurança que Jesus diz: você vai encontrar o prazer de Deus, a felicidade de ter o prazer, de Deus ter prazer em você, se você for uma pessoa sensível em relação ao pecado. O que essa bem-aventurança, meu irmão, diz para você hoje? Ela provoca o quê? O mais interessante, pastor Daniel, é que essa bem-aventurança, ela está profundamente relacionada com a atitude de ser servo.
E agora eu vou para um lado prático, concreto dessa bem-aventurança. Olha só, aquela pessoa que não é humilde de espírito, que é egocentrada, que tem orgulhosa, normalmente tem a tendência, olha só, tem a tendência na vida de achar que todos os seus problemas e pecados, a pessoa orgulhosa e autocentrada, aquela pessoa que se acha, ela tem a tendência de achar que todos os seus problemas e pecados são culpa das outras pessoas. São pessoas que acham que todas as outras da humanidade são devedoras dela. E se ela, na verdade, não deu certo, se ela tem uma vida cheia de problemas, se tem uma vida cheia de pecado, isso não foi culpa dela. Foi culpa dos outros. É aquele marido que olha para a esposa e fala assim: eu não dou certo por causa da minha esposa. Ou é aquela esposa que fala para a amiga dela no telefone: ah, se meu marido fosse diferente. Na verdade, é a síndrome de vítima, em que você olha para os outros e vê só pessoas que são os responsáveis pelos seus problemas, fracassos e pecados. O bem-aventurado, ele sabe que a culpa do pecado é dele. Ele sabe que a culpa do pecado não está no olhar para fora, mas está no olhar para dentro, no olhar para o seu coração. É lá que está o pecado. Por isso ele chora quando peca, porque ele não atribui a responsabilidade a ninguém. Ninguém é culpado. Ele sabe quem é o verdadeiro culpado. Diante de Deus é ele. E essa atitude diante de Deus, de não atribuir a culpa ao outro, de não usar o outro como bode expiatório do seu fracasso, dos seus problemas, mas entender que está em você, que é a mesma lógica que Jesus usou no capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, que você não deve julgar os outros, porque é uma estultice você tirar o cisco que está no olho do irmão, sem tirar a trave que está no seu olho. Essa atitude de entendimento que você não é um bebezão irresponsável, mas que a responsabilidade, bebezão espiritual irresponsável, que culpa todos os outros pelos seus erros, mas você tem responsabilidade diante de Deus por aquilo que você faz. Essa atitude madura te habilita para servir. Porque a pessoa que tem essa noção no seu coração é compassiva em relação ao erro dos outros. Aquela pessoa que não olha e não atribui as causas, as desgraças da sua existência ao universo, mas percebe que a vida, a sua existência, só se resolve no diálogo dela com Deus, e que ela olha para si mesma e ela vê tudo aquilo que ela é, e que reconhece toda a culpa do seu próprio erro, e reconhece que só um Deus gracioso e amoroso podia entendê-la. Essa pessoa consegue entender o erro do outro, consegue servir o
do outro. É a diferença que tem entre simpatia e empatia. A palavra patos significa dor, sofrimento. E ser servo, você pode ser servo com simpatia. O prefixo sim significa com dor. Então a pessoa está com dor, está sofrendo, você é chamado para abençoá-la, você vai lá e sofre junto com ela. É uma pessoa que tem simpatia. Você teve essa catástrofe na sua vida, eu tive uma catástrofe igual, então eu vou sofrer junto com você. Mas existe um outro lado, que é a empatia. É a dor dentro, é sentir a dor dentro. Você nunca teve aquela dor que aquela pessoa teve. Você é incapaz de ver aquela dor. Mas você sabe, você a ama para tentar viver a mesma dor que a pessoa está sentindo, como se a dor fosse sua. Eu vou deixar isso de uma forma mais concreta, usando uma pregação do Juan Carlos Ortiz, em que ele falava da oração do egoísta e da oração do egocêntrico. Ele falava o seguinte: a oração do egoísta, daquela pessoa autocentrada, é aquela que ele vem, a pessoa fala assim, eu preciso de emprego, meu irmão. Aí você ora, meu irmão, fulano de tal, meu Deus, está precisando de emprego. Ele está precisando muito desse emprego. Dá um emprego para ele, Jesus. Eu quero requisitar esse emprego. Eu quero determinar esse emprego na vida do meu irmão. No nome de Jesus. Agora, Juan Carlos Ortiz diz que tem outra oração. Que é a oração de servo. Como é que é a oração do servo? Meu Senhor, meu irmão fulano está desempregado. Ele está sofrendo muito por estar desempregado. Eu quero que o Senhor me fale como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão. Eu quero que o Senhor me diga, Deus, como é que eu posso abençoar o meu irmão. É interessante que o Juan Carlos Ortiz fez uma cruzada nos Estados Unidos só falando dessa questão da oração do servo. E no final das cruzadas dele, ele pedia para que alguém que tivesse ali durante a conferência dele vivido isso. Ele teve vários testemunhos, entre os quais de uma senhora que tinha uma amiga que tinha mudado para bastante longe, 3.000 quilômetros de distância, ele não diz o país. E ela orava todos os dias por essa amiga, até que o dia que ela orou assim, Deus, eu sei que a minha amiga lá está sofrendo lá naquele lugar, eu quero orar por ela, mas eu quero saber o que o Senhor me diz para que eu deva fazer por ela. Deus tocou no coração daquela senhora e falou assim, liga agora para ela. E ela ligou. Quando ela ligou, ela falou assim, o que houve? O que está acontecendo? Uma ligação tão cara dessa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum problema? Tal? Não, minha querida. Eu estou te ligando, porque Deus colocou isso no meu coração. Eu quero te dizer que eu te amo muito. Eu quero dizer que eu estou preocupada com você. Eu quero dizer que eu estou contigo. Do outro lado, a amiga respondeu, olha, você não sabe o que estava acontecendo. Quando o telefone tocou, eu tinha decidido me suicidar. E ficaram mais conversando durante
meia hora, 2 horas. Os exemplos simples de oração de servo. Oração daquele que não se basta e que entende que ser servo não é simplesmente orar pelo problema, mas orar para que Deus possa te fazer parte da solução. Parte da solução. Você sabe que nós podemos pecar por rebelião. Quando nós rejeitamos a soberania de Deus e somos rebeldes. Mas podemos também pecar por pretensão. O mundo é cheio de necessidades. Se você for querer fazer tudo, você vai ser pretensioso. E isso também é pecado. Porque está fora da soberania de Deus. Mas você pode orar quando o irmão estiver com problema e pedir: Deus, se eu posso ajudar esse irmão, me mostra como. Eu quero ser parte da solução. Você já chorou pelo seu próprio pecado? Pela incapacidade de fazer a vontade de Deus? Pela consequência do pecado, a dor e a tristeza? Já chorou pelo pecado de uma outra pessoa? Já chorou pela condição pecaminosa da humanidade? Pastor Marcelo Gualberto, quando ouviu essa pregação, essa mensagem do Juan Carlos Ortiz, lá em Belo Horizonte, ele falou assim: eu quero falar aqui com todo mundo que está reclamando do governo, por causa que lá no norte de Minas está tendo seca e fome. E nós temos orado todos os dias nessa igreja para que Deus resolva esse problema, que mande chuva, que resolva o problema da seca e da fome. Mas Deus não tem mandado. Eu quero desafiar vocês a fazer oração de servo. E nós vamos orar falando assim: Deus, o que eu posso fazer para ser a solução desse povo do norte de Minas que está sofrendo? E no domingo seguinte, a igreja enviou caminhões para os municípios de alimento. E a fome acabou. A solução não era a chuva. A solução era um coração compassivo por quem entende que foi perdoado por muito. Foi beneficiado por um amor incondicional. Entende que o próximo também deve ser. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Pai amado, nós fomos alvo de tão grande salvação em Jesus. Tanta graça, tanto amor, perdão, misericórdia. Ah, Senhor, coloca no nosso coração sensibilidade espiritual, porque essa salvação tão maravilhosa não pode ficar indiferente ao pecado.
O pecado não mais nos pertence, Senhor. O pecado do Senhor Jesus foi para a cruz. Não deixa nós vermos o pecado com indiferença. Também não deixa, Senhor, que nós reputemos aos outros a culpa pelos nossos problemas e pecados. Mas assumamos eles, Senhor Jesus, diante de Ti, pedindo o Teu perdão, nos arrependendo e sendo santos na Tua presença. E da mesma forma que o Senhor nos ama, que nos perdoou de tão grande dívida, possamos ser compassivos com aquelas pessoas que podemos ajudar. Não de discurso, não de orações sem envolvimento, mas orações de servo. Porque ser servo só pode ser aquela pessoa que entendeu que quem Jesus era. Ele veio para ser o servo que sofreu no nosso lugar. Queremos ser iguais a Jesus. Queremos ser coerentes com a mensagem do Senhor Jesus. Queremos despertar o Teu prazer como Jesus despertava. Nós choramos no nome de Jesus. No nome de Jesus.